Quando um candidato está desesperado e ele sabe que ele tem chance de perder, a primeira coisa que ele faz é correr atrás de apoio. Principalmente quando a gente fala agora que a campanha eleitoral da Prefeitura de São Paulo já está quase chegando ao fim. Pois é, e Guilherme Boulos já demonstrou para o mundo inteiro o quanto ele está desesperado e que as suas chances de ser prefeito de São Paulo e até mesmo presidente em 2026 estão indo por água abaixo, né? E aliás, recorreu à pessoa mais extrema o possível para tentar ganhar sua campanha. Estão preparados? Hoje a gente vai trazer muito assunto nesse domingão. Então põe aí o que vocês estão fazendo no domingo e se prepara que esse vídeo aqui vocês vão ficar sabendo de muita, mas muita bomba mesmo. Mas antes, vocês sabem que faça chuva ou faça sol, chove canivete ou chove cadeira, eu vou estar aqui com vocês trazendo o vídeo. Então ajuda a gente aqui no canal. Nossa meta é bater 100 mil seguidores aqui, gente, até o final desse ano. Ajuda a gente aqui se inscrevendo e prova que você é de direita. Você sabe que ultimamente tá tendo poucas pessoas de direitas que são jovens trazendo conteúdo para vocês. Então, ajuda a gente aqui no canal, se inscreve, põe o seu like e até mesmo comenta aí, eu sou de direita. Estão preparados? Bora lá que hoje a matéria é sinistra. Galera, vou começar com a campanha do Guilherme Boulos para vocês não ficarem enrolando muito. As matérias tentam colocar que Guilherme Boulos e o Nunes não estão desesperados, estão tranquilos com a questão do Pablo Marçal e que eles obviamente estão na frente disparados nessas pesquisas, ao contrário do Pablo Marçal. Mas quem olha, pesquisa e sabe, vê que praticamente a história não é essa. Tudo é uma forma de como você joga a matéria. E a mídia tá sabendo jogar muito, muito bem essa matéria pro lado dos dois. Mas, aliás, quando você cava a fundo a alma do candidato, você percebe que ele tá desesperado. Exemplo básico, o próprio Boulos. Pra quem não sabe, gente, o Boulos agora tá começando a ampliar a sua campanha, tá? Primeira coisa, ele tá colocando o Lula em praticamente tudo, porque ele sabe que sozinho ele não tem capacidade para ganhar. E agora apostou no José Dirceu. Gente, José Dirceu é polêmica, é muita polêmica mesmo. Quem não sabe, esse cara já foi ex-ministro do Lula, tá? Da Casa Civil. E é um dos caras mais poderosos dentro do PT. Vocês não têm noção do que ele já fez, tá? Ele era conhecido no governo Lula por articular o diálogo com o Congresso. Então ele tinha o Congresso na mão dele e fazia as articulações por completas. Aliás, já envolveu em vários casos, inclusive de corrupção, como por exemplo o Mensalão e até a operação, vocês sabem o que, né? E acabou sendo condenado pelo STF. Mas vocês sabem, né? Vida vai, vida corre, aconteceu que agora ele tá de volta. E tá de volta para declarar o seu apoio completo a Guilherme Boulos. Vocês têm que entender que a força política que esse cara tem é incomparável. Chega a se comparar com o Lula, ou se não for mais o José Dirceu. E demonstrar agora apoio a Guilherme Boulos é nada mais nada menos do que uma preparação e uma indicação. Quem substituiu o Lula é Guilherme Boulos. Não é à toa que o PT está investindo tanto em um candidato que nem é do seu partido, como o PSOL, porque ele sabe que quem tem a mesma linha vai conquistar o público igual o Lula conquistou é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos é o queridinho da esquerda. Então, assim, o José Dirceu, todo mundo tá apoiando o Guilherme Boulos para obrigar, engolir goela abaixo a população de São Paulo, esse cara como prefeito. E aí, vocês já sabem, né? O primeiro passo para se querer tornar presidente é ser prefeito de São Paulo. Depois, aí, é bem mais fácil se caso ele queira se tornar. E claramente, o José Dirceu já está se preparando para apoiar o Boulos incondicionalmente. Ou seja, tudo que acontecer, José Dirceu vai trazer o apoio para a campanha do Guilherme Boulos dentro do Congresso. Então, o Guilherme Boulos, ao lado do José Dirceu, vai ter um apoio muito grande dentro do Congresso. A ala, que é bolsonarista, que eles falam, e até mesmo a ala de direita, obviamente, não vai cair, né? Porque são linhas diferentes. Mas o centro e a esquerda, com José Dirceu dentro da campanha de Guilherme Boulos, praticamente já estão aí, né, concretizados
e apoiados junto a Boulos. Isso, por um lado, é ruim, que o Boulos vai ganhar muita força política. Mas, por outro lado, mostrou que ele tá desesperado. Porque, primeira coisa, para você correr atrás de alguém que seja tão forte assim, o seu intuito é que você tá perdendo, né? Porque se tivesse tudo bem, você não precisaria de apoio político. Mas não tá tudo bem dentro dessa campanha, e Guilherme Boulos sabe que vai precisar de muita ajuda mesmo para conseguir ganhar essas eleições. E acredito eu que nem toda essa ajuda vai fazer com que o povo fique do lado de Guilherme Boulos. Talvez a classe política sim, mas o povo é quem define as eleições. Então o povo não está com Guilherme Boulos, também não está com Nunes. Vocês sabem com quem que está, né? E praticamente, se for olhar o voto do povo, a gente já sabe quem é o próximo prefeito de São Paulo. Mas é aquela coisa, né? Vocês sabem. Será que é só o povo que decide mesmo? Ou será que não? Põe aí nos comentários e vamos para o nosso segundo tema aqui nesse domingão para vocês. E aí, como é que tá o domingo de vocês, gente? Põe no comentário de onde vocês estão falando, o que vocês estão achando do vídeo até agora. E vamos falar sobre incêndio, galera. Nossa, os incêndios são uma das pautas mais polêmicas e que eu adoro falar porque eu posso descer o pau em artista, posso descer o pau em político. Adoro falar de incêndio e mostrar a verdade do que tá acontecendo. Só que o que tá rolando agora, né? Bem, a Marina falou praticamente que os incêndios, né, eles são realmente incêndios criminosos. Surpresa para 0 pessoas, obviamente, só para a própria Marina mesmo que é surpresa que os incêndios são criminosos. O resto do Brasil e a população mundial já sabe que os incêndios são criminosos. Mas agora com ela reafirmando, olha, que surpresa, são criminosos mesmo. Mas é aquela coisa, enquanto ela sabe que os incêndios são criminosos, o caos tá ficando dentro do Brasil, a Bonita resolveu querer sair para Nova York, né? Do nada, no meio do caos. Do nada, no meio do caos de incêndio e coisa que ela tinha ter que tomar conta, né? Ela resolveu só, assim, por que eu não saio, né? Tô fazendo nada aqui. Ó, tanto problema para mim resolver, né, de incêndio, eu acho que eu vou sair. É tanto que tem até deputado querendo criar pauta para prender a Marina do Brasil para ver se ela resolve o problema dos incêndios. A mulher não faz porra nenhuma, gente. Mas adivinha só. Adivinha só. O governo Lula tá dizendo que conseguiu conter os incêndios. 70% dos incêndios. Olha, me pergunto se isso seja verdade, né? As matérias foram publicadas, falou que o governo conseguiu controlar, né? Extinguiu 70% dos incêndios na Amazônia, Pantanal e Cerrado. Não sei se isso é verdade, não dá para saber, né? Porque eu ainda vejo muito incêndio. Ao contrário do que essa matéria diz, outras matérias põem que o pau tá comendo. É tanto vocês olharem aqui, o próprio Google tem tipo um tópicozinho, na época que tava acontecendo as coisas no Rio Grande do Sul, também tinha isso, né? Aí esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são zonas de queimadas, tá, gente? Aqui, ó, Fire Alert, que é tipo alerta de fogo, entendeu? Que a situação tá ruim. Aí você me diz que são 70% dos incêndios eliminados. Mas é assim, caçando as matérias no Google, você vai ver que praticamente os incêndios ainda estão rolando, ainda tem quase 99% de chance da maioria serem por causas humanas. Resumindo, essas pessoas estão sendo realmente penalizadas? Eu vi sim a polícia abrindo inquéritos, né? Mas é como a própria Marina disse, eu não posso fazer nada, vocês estão aí queimando, foda-se, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu sou apenas a ministra, mas eu não vou fazer praticamente nada. Mas enquanto isso, as fumaças elas estão saindo, até mesmo chegando na Argentina e no Uruguai. Então daí vocês já pensam a polêmica que foi. Aliás, eu lembrei até de uma história que quando eu tava viajando no Uruguai, eu fiquei lá praticamente uns 2 meses, tava tendo muita fumaça, só que era por conta de uma empresa argentina que tava queimando lá em Buenos Aires. Eu tava em Montevidéu e a fumaça tava sendo arrastada por lá. E tava dando problema respiratório no povo, muita coisa nesse sentido. E eu acredito que essa questão dos incêndios chegando a esses 2 países vai ter a mesma causa que aconteceu há uns 2 meses, assim, 2 meses não, uns 5 meses atrás, lá na Argentina e no Uruguai. Então, resumindo, galera, não é só o Brasil que se lasca com o incêndio, tá? O incêndio, ele consegue lascar todo mundo que tá aqui perto. Então,
brasileiros estão morrendo, o caos está acontecendo, colocam que 70% dos incêndios foram contidos, né, dentro do Cerrado, dentro do próprio Pantanal e dentro da própria Amazônia. Só que a gente tem que lembrar que não são só essas três coisas que estão acontecendo com incêndios, tá? A gente tem incêndio em São Paulo, a gente teve incêndio no Mato Grosso, a gente teve incêndio dentro do próprio Rio Grande do Sul, tá? Tava tendo incêndio lá, é tanto que teve um negócio de chuva que aconteceu, chuva bem escura lá, no caso por conta das fumaças, e até mesmo incêndios no resto do país inteiro. E até o momento, dizer que 70% dos incêndios foram contidos foram só nessas áreas. Mas você tem noção que o governo Lula já sabia disso há 10 de janeiro, já sabia desse caos, negligenciou, não fez absolutamente nada, e agora, em cima da hora, praticamente depois que os incêndios já se estenderam a um nível estrondoso, eles vêm com essa ideia de conter incêndio. Em cima da hora, resumindo, os incêndios eram para ser bem menos caóticos e bem menos prejudiciais se tivessem realmente contido já no início. Só que o governo Lula deixou o negócio estender, deixou a bomba ali pegar fogo e depois, agora que a situação tá feia, vieram conter os incêndios porque pegou mal pro mundo inteiro, né? Aí ninguém pode saber como é o governo Lula de verdade. Tem que ficar bem sigiloso. Aí eles correram atrás do incêndio. Lembrando, há poucos dias atrás, o Lula criticou os bombeiros, pra quem não sabe, tá? Lá, aqui no DF, na verdade, o DF tá pegando fogo pra caramba, gente. Vocês não têm noção. O DF tá um fogaréu, assim, estrondoso. Já queimou aqui as florestas botânicas, jardim meio botânico, assim, a gente pode falar, assim, de Brasília, né? Nunca fui nesse jardim, mas era muito bonito pelo que eu vi pelas fotos. Mas está queimado. Praticamente, muitos lugares estão sendo queimados aqui no Brasil. E conter 70% foi só em algumas áreas. E olha lá, se ainda conseguiu nessas áreas. Mas o resto ainda continua pegando fogo. Ouvir a sua posição Mas mesmo. é aquela coisa, galera. Vocês sabem que a esquerda, ela ama mesmo dar uma de boazinha, né? Julgar a vida alheia. Mas quando chega a hora deles, eles praticamente engasgam, não falam nada. E aí, não pode atacar o amor, não pode. É mesmo que até a própria Marina, com a questão das queimadas, jogou a culpa no governo Bolsonaro. Aí eu me pergunto, Bolsonaro abrindo a matéria dessa, falando, gente, o que eu tenho a ver com isso? Pô, já passou 2 anos de governo do Lula e eles ainda querem jogar a culpa em mim nesse negócio. E claro, o Boulos também foi a mesma coisa. Eu não sei se eu te mostrei esse vídeo pra vocês, mas assim, eu acho que eu publiquei foi no Instagram. Aliás, se vocês não me seguiram no Instagram, segue a gente lá no Instagram, que a gente tá publicando o vídeo lá também, tá, galera? Mas o que aconteceu agora é que praticamente o Boulos foi falar do 8 de janeiro nos últimos debates, né? E praticamente um jornalista, nossa, mano, ele humilhou o Boulos, mas humilhou do jeito que vocês não têm noção. Em termos de prefeitura, sobre o aborto e sobre a pergunta da Dora Kramer. Mas eu vou perguntar ao senhor como pessoa física. Venezuela é democracia ou é ditadura? Olha, é um regime que tem uma eleição sem transparência, que manda prender opositores, não é um regime democrático. Essa é a minha leitura. Isso aqui na Venezuela, ou onde for. Para mim, pau que bate Chico, bate em Francisco. Sabe o que eu gostaria? Que essa mesma preocupação que alguns, inclusive aqui, nessa emissora, estão tendo em relação à democracia na Venezuela, tivesse sentido em relação à democracia no Brasil há 2 anos. Quando o cara que estava na presidência da República desacreditava o sistema eleitoral todo dia, quando esse mesmo cidadão, depois da eleição, tentou virar a mesa e induziu o exército contra o presidente que estava eleito, quando depois uma multidão estimulada por ele quebrou e depredou os prédios públicos numa tentativa de golpe. Vamos lembrar da época eu do acho Temer. Que essa preocupação com a democracia que eu estou vendo muito aguçada em relação à Venezuela, e da qual eu compartilho, seria muito ilustrativo que ela também tivesse ocorrido há 2 anos aqui. Mas naquela época, pelo menos, tínhamos um pouco mais de liberdade de expressão que hoje. Mas me permita empolgar. Não, eu tenho uma rede social em que eu não posso entrar, tenho que entrar com VPN, tenho que furar a lei.
porque cometeu crimes. Não quero entrar nesse assunto, quem mas comete queria... crime não está exercendo liberdade de expressão. Está cometendo São crime. opiniões e o que interessa é a sua opinião, não a minha. Mas em termos desse comentário sobre o dia 8 de janeiro, e me permita um vínculo. Em 2017... Me surpreende que até agora o Boulos não respondeu se a Venezuela é uma democracia. Vocês perceberam, né? Aquele embromation. Mas no final da história, não disse o que todo mundo queria saber. É democracia ou não, né? Ficou inseguro de dizer, falar coisa errada, perder voto de eleitor, né? E ficou ali no morno. Mas todo mundo sabe a verdadeira verdade sobre isso, né? Não é uma democracia, é um regime autoritário e um regime fraudulento. Teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seriam fora Lula, né? E teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com a sua pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. É que me interessa a sua opinião, não, por isso claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Incendiados, não é verdade, você está mentindo. Não é verdade, não sei se você estava no Brasil essa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Depois já abro espaço para você, Amaro. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a replicar. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. E no dia 1º de outubro de 2023, a Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta, mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Mentiras. Não. Está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveram ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Olha, francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não... Resumindo, a hora de debater sobre São Paulo significa que Boulos não tem resposta e não sabe nem o que dizer, né? Aí é São Paulo, né, Boulos? A Gazeta do Povo. Não sei que fonte ele. Gazeta do Povo, dia 1º de Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Ok. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatina. Não houve a manifestação, candidato? Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas, e querer fazer uma comparação totalmente absurda e ilógica com uma tentativa de golpe, com a sede dos 3 poderes absolutamente depredada. Isso é uma coisa que, olha, beira alucinação. Mas, enfim. Beira alucinação. Galera, vou até pesquisar no Google pra ver se eu acho as imagens da época do Temer pra vocês verem. Aqui, ó, pessoal. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Que isso aqui? Isso aqui é fogo. Olha que mais. Estão vendo bem isso aqui? Fora Temer. Eu não achei aqui uma imagem, mas tem uma parte aqui que o Temer tá dentro do caixão. Eu não sei se vocês viram isso, né? Tipo, vou colocar manifestação. Temer. Pois é, pessoal. Pois é. Vocês estão vendo a imagem.
Vocês estão vendo aqui essa imagem. Deixa eu até chegar pra cá. Galera, queria ver se fosse bolsonarista fazendo isso. Queria ver se ia ter essa mesma amizade, essa mesma coisa. Olha aqui, ainda tem outra, pra piorar a situação. Pra quem não sabe, botaram até a cara do Temer ali, tá? Aqui, ó, pra vocês. Queria ver se teria essa mesma pacificidade, essa mesma tranquilidade quando fosse um bolsonarista. Imagina se fosse a cara do Lula aí. Estaria todo mundo preso. Mas é óbvio, né? O peso e uma medida. Sempre assim.